Notícias do Vascão da Gama, Breno Monsef. A gente tem falado de planejamento, de alguns nomes que podem deixar o Vasco, ou até outros que não vão renovar ou não retornar de empréstimo. E surgiu mais um que diz que pode sair, o Léo Pelé. O empresário dele falou para o nosso colega Lucas Pedrosa que o Léo Pelé tem recebido sondagens de outras equipes e que pode deixar o Vasco nessa reta final de temporada. O Léo Pelé chegou ao Vasco no fim de 22 para o início de 23 por 3 milhões de dólares e 3 anos de contrato, ou seja, até o fim do ano que vem. O Léo Pelé, que tem 28 anos de idade, 90 jogos pelo Vasco, 2 gols e 3 assistências. Passou e passa, podemos dizer, por altos e baixos no Vasco. Já foi titular, já foi reserva, já foi o capitão. Ultimamente, ele praticamente tem alternado com o Maicon na dupla com o João Vitor, mas principalmente como reserva, né? Então o Léo Pelé tá no momento, podemos dizer, de baixo, e até o staff dele, ou talvez ele até próprio, pro empresário dele vir à mídia e falar isso, tá avaliando a possível saída do Vasco da Gama. Caso o Léo Pelé deixe o Vasco, basicamente o Vasco teria 2 zagueiros de ofício, o João Vitor e o Maicon. Isso porque o Rojas pode também não ficar pro Vasco para a próxima temporada. A tendência é essa, inclusive. Então seria mais um setor no qual o Vasco teria que dar atenção para reforçar. Já debatemos isso aqui, que já tem que fazer normalmente, né? Caso o Léo saia, então seria essa possibilidade aí, ou uma necessidade, melhor dizendo, do Vasco buscar mais nomes para a zaga. Vamos aguardar. Cara, tá certo. Valeu, Breno. E, né? Tchau, né, Gabriel? A única questão é que o Léo Pelé foi adquirido pelo Vasco por uma boa grana, então que o Vasco consiga pelo menos reaver parte do investimento. O Léo Pelé, vou te dizer, eu nem acho ele esse jogador tão ruim que grande parte da torcida entende que ele é, mas ele se desgastou muito. 2 temporadas em que o Vasco passou muito aperto. Ano passado, aquela luta contra rebaixamento, todo jogo ruim do Vasco, o Léo Pelé ia pra entrevista e ficava a cara do Léo Pelé estampada na frente do torcedor. Isso desgastou demais a imagem dele. Esse ano, algumas atuações bem ruins, bem abaixo. A gente não pode fugir disso. Acho que o Léo Pelé é um jogador que tem condição de seguir a carreira muito bem. Porém, emendar um 3º ano no Vasco da Gama pode ser algo danoso até para a carreira dele, para a imagem dele. Mais um ano no Vasco em que ele não conseguir encaixar uma grande sequência pode significar uma torcida ainda mais enfurecida com ele. Isso atrapalha o jogador, não tem para onde fugir. A não ser que o cara tenha uma mente de titânio, ele não vai conseguir se isolar completamente desse tipo de cobrança. Então, se realmente ele recebe sondagem e pode pintar uma boa proposta, eu acho que o Vasco faz bem em negociar. O Vasco vai ter que dar uma remodelada nesse elenco e liberar alguns jogadores acaba sendo uma medida importante, principalmente se isso agregar algum tipo de retorno financeiro. Bom, cara, e essa coletiva do Pedrinho ontem foi bem reveladora em vários sentidos, né? Inclusive sobre a SAF, que parece que a coisa não tá andando do jeito que a gente esperava, né? A galera tava reclamando de falta de transparência do Pedrinho. Acho que depois de ontem a gente pode chegar a uma conclusão de que ele foi transparente, ele foi claro, ele indicou os caminhos que o Vasco está seguindo. Eu gostei muito da clareza. Olha, não é assim tão fácil de vender, não tem uma proposta hoje tão concreta, estamos abertos, negociando, algumas negociações em sigilo, como é natural, mas não tem algo ainda concreto. É bom ele falar isso para esfriar um pouco a especulação, né, Azevedo? Porque esse é o tipo de assunto que nos tempos atuais ele gera muita especulação. Você clica no YouTube, Azevedo, faz assim, ó, Vasco SAF, para você ver o nível de informação que você recebe. É o grego que vai comprar o Vasco, eu não sei quem de não sei aonde que vai comprar o Vasco vai virar o clube mais rico do planeta, e etc, etc. E quando o Pedrinho se posiciona numa entrevista coletiva, é para isso, é o que a gente vinha cobrando do Pedrinho. Dar satisfação numa entrevista coletiva não é responder ao jornalista, é dizer ao torcedor o que está acontecendo. E a imprensa é só o meio que leva ao torcedor esse tipo de informação, cada um fazendo sua análise, cada um transportando essa informação de uma forma, mas no fim das contas, a entrevista do Pedrinho é para dar uma satisfação ao torcedor. Eu acho que isso aconteceu. Pode não ter sido a notícia que todo mundo esperava, né? Olha, estamos vendendo o Vasco por 200 bilhões para o melhor investidor do mundo. Não foi essa notícia, mas pelo menos o Pedrinho deixou tudo na mesa para quem é dono desse patrimônio, que é o torcedor, entender bem o que está acontecendo. E ficou muito claro também a irresponsabilidade da diretoria anterior no processo da SAF com a 777, né, cara? Porque foi uma coisa completamente a toque de caixa, né? E o Pedrinho falou nome por nome. É um trecho forte da entrevista. Fala, senhor Salgado, senhor fulano, senhor Beltrano.
tem que vir a público explicar aquilo que aconteceu nessa negociação. E tem mesmo. Esses caras usaram o Vasco como se eles fossem donos do Vasco, né? Se por incompetência ou por qualquer outra coisa, a gente precisa entender bem. Exato, né? Até porque tem uma torcida gigante por trás querendo satisfações. Esses caras deveriam ter a hombridade, né? De chegar publicamente e falar o que aconteceu. Agora, quanto mais eles se calam, mais estranho fica. É porque essa vida de dirigente também acaba sendo fácil em alguns momentos, né, Azevedo? Você vai, faz uma negociação como essa, não dá certo, aí tu sai do cargo e tua vida segue, né? E o clube fica lá, colhendo prejuízo pra sempre. Vamos lá, planejamento pro ano que vem, né? Passa pelo Rafael Paiva, já que eu tô falando há um tempão que o planejamento de 25 já tinha começado, mesmo com todos os poréns, os asteriscos. Ontem, na entrevista coletiva, o Pedrinho falou sobre isso e confirmou, e é claro que o planejamento da equipe passa pelo comando técnico. Neste momento, o Vasco não está buscando treinador no mercado. Ao mesmo tempo, não há uma certeza sobre a permanência do Rafael Paiva. Como aí a gente tem a questão da SAF, né? Se vai ter um novo investidor ou mais já agora ou não. Mas pelo que tem hoje na questão financeira e também na questão esportiva, ou seja, as chances de Série B são mínimas, as discussões internamente, elas têm tomado força. Né? Alguns defendem a permanência do Paiva no comando da equipe, pelo menos no início da temporada ou para começar uma temporada. Outros que não que ele seja demitido, mas que ele volte para o sub-20, né? Ele volte para o sub-20, o técnico Rafael Paiva. Então, fica ou não fica? Deve ficar ou não? Rafael Paiva tem 40 anos. Entre 2015 e 2020, ele esteve na base do São Paulo, no sub-15 e no sub-17. Em 2021, passou rapidamente pelo sub-17 do Vasco, mas logo ele foi para o Palmeiras. E aí o Paiva ficou no Palmeiras em 22 e 23. E chega para comandar o sub-20 do Vasco neste ano. Né? Foi uma iniciativa do Alexandre Matos, quando estava à frente da diretoria executiva de futebol da Vasco SAF. O Paiva assumiu os profissionais quando o Ramon Dias saiu como interino, teve a classificação na Copa do Brasil, uma vitória importante sobre o Vitória pelo Campeonato Brasileiro, mas voltou para o sub-20, quando o Vasco contratou o Álvaro Pacheco, o Boina, que acabou que não durou muito, né? E aí, desde a 11ª rodada, desde 22 de junho, o Paiva é o técnico do Vasco. Naquela ocasião, na 11ª rodada, o Vasco tinha 10 pontos e estava em 15º, a 1 ponto do Z4. De lá para cá, o Paiva tem 23 jogos no Brasileirão, 10 vitórias, 6 empates e 7 derrotas, 52% de aproveitamento. O Paiva chegou às semifinais da Copa do Brasil e hoje briga por vaga na Libertadores com a equipe do Vasco. Então, assim, esse é o cenário do Rafael Paiva para tentar impulsionar que ele permaneça nos profissionais ou que, pelo menos, ele volte para a base. Cruz Maltina são as discussões que estão acontecendo nesse momento no Vasco. Para o debate, fica ou não fica? Deve ficar ou não? Ou isso deve ficar para o final do ano? Cara, eu acho que o Paiva não vai ficar, apesar de eu achar que ele fez um trabalho muito bom à frente do Vasco. E outra coisa, valorizado. A informação, a interpretação do que está sendo dito, né? Valorizado do jeito que ele tá. Você acha que ele vai voltar pra base, pro sub-20? Não. O Seabra fez um trabalho rápido no Cruzeiro e já tá aí no Bragantino, tá empregado. Certamente, se o Paiva não ficar no Vasco, ele vai se empregar em outro clube. Claro. Ele já mudou de patamar. Merecida, tá? Merecidamente. Foi rápido. Ele tava até outro dia no sub-17 do Palmeiras, mas ele se mostrou competente. Tem errado bastante, é novo. Por ele ser novo, ele vai tomar algumas decisões erradas, ainda tá se adaptando ao futebol profissional. Mas por tudo que o Pedrinho disse ontem, ele fez milagre. Fez, claro que fez. O Vasco era pra estar lutando de forma desesperada contra o rebaixamento. Exatamente isso. Ele manteve o Vasco longe da briga contra o rebaixamento. Levou a semifinal da Copa do Brasil. Em nenhum momento eu achei que o Vasco fosse voltar a ser o Vasco do ano passado, brigando ali pra não cair. Não, a entrevista do Pedrinho foi excelente por isso. Pra falar o que a gente fala aqui, às vezes tem atacado pedra durante o ano inteiro. A situação é terrível do Vasco. Se não entra um investidor de cara pro ano que vem, o Pedrinho disse. Eu entendi na entrevista que ele falou, por exemplo, ele tem salários hoje desconectados da realidade do Vasco. Isso. Mas isso sempre ficou claro, né? Ou né? seja, alguns jogadores vão ter que sair. O Vasco, para montar um elenco pro ano que vem, ele vai ter que olhar pra Série B, ele vai ter que olhar pra um elenco inicial antes de comprador da SAF, Tem né? bons exemplos. O Fortaleza é um ótimo exemplo. O Fortaleza não faz loucuras financeiramente falando e monta um time extremamente competitivo. Verdade. O que eu quero dizer é que o Paiva fez mais do que se esperava e ele mesmo criou uma responsabilidade pra si que agora o torcedor cobra ele de outro jeito.
Porque ele conseguiu fazer o Vasco chegar à semifinal da Copa do Brasil, fez o torcedor sonhar com o Libertadores de novo. E aí, se ele não consegue, ele passa a ser o vilão da história, quando na verdade ele é o cara que fez milagre com esse Os dois time. grandes trabalhos no Vasco nos últimos anos são do Rafael Paiva e do Zé Ricardo. Sim, verdade. Zé Ricardo levou o Vasco a Libertadores, por exemplo. Numa situação bem difícil também, depois o time desmanchou e jogou a Libertadores. Já passaram Já aí muito mal. 2 portugueses. Jorginho várias vezes. Jorginho várias vezes, Vanderlei Luxemburgo algumas. 2, né? 2 vezes. Fernando Diniz. Na primeira, o Luxemburgo foi até bem. Lisca. Quando o time 2019, né? evita aquele rebaixamento, gol do Guarim contra o Cruzeiro. Mas eu acho muito difícil o torcedor lembrar de um trabalho melhor que o Paiva. Só o Zé Ricardo. Que levou o Vasco a Libertadores. Primeira vez que o torcedor tá voltando a sonhar com a Libertadores. É. Voltou à semifinal da Copa do Brasil. Ah, mas ele botou o Rossi no jogo da semifinal. Irmão, não tem material humano. Como é que é? Não tem jogador, Não tem cara. jogador. Não tem o que fazer. Ele vai tomar decisões erradas. Mas você concorda comigo? Fortaleza, o elenco do Fortaleza é muito melhor que o do Vasco. Não é pouco melhor, não. É muito melhor que o do Vasco. Você concorda comigo que com opções ruins é mais fácil você tomar decisões erradas? Claro. Porque se você tem um banco bom, a substituição é óbvia. Eu vou botar fulano porque fulano é bom e vai mexer com o jogo. Mesmo assim, Agora, o Vasco olha eliminou banco o do Vasco. Fortaleza Cara, da Copa do Brasil. Sempre falo pra galera fazer um exercício. Ah, o Paiva mexe errado. Irmão, para você, pega a escalação do Vasco e mexe no time. Não tem o que fazer. Eu entendo que, por exemplo, ele poderia ter jogado mais retraído contra o Botafogo, evitaria uma derrota tão forte como aconteceu. Mas perderia da mesma forma. Perderia talvez da mesma forma, não sei, poderia segurar um 0x0 como o Cuiabá e o Criciúma seguraram. Danis entrando na vaga do Jean Davi. Ia mudar a configuração do jogo? É questão de postura de jogo, de estilo. O negócio é que ele criou pra si uma responsabilidade. E aí é aquela história lá do Batman, né? Ou você morre como herói ou você vive o suficiente pra virar vilão. É isso aí. Como ele deu sequência no trabalho, o torcedor pega no pé, tem tomado decisões erradas sim, não dá pra passar pano. A partir do momento que você assume um clube do tamanho do Vasco, você tem que acertar na maioria das vezes. Só que algumas decisões erradas que ele toma são por inexperiência e outras são porque o elenco é ruim. A gente tem que saber separar as coisas.